Você já precisou resolver algum problema em banco de dados de produção? Sim, nós também. Separamos aqui 6 dicas que poderão te ajudar algum dia. Olá, eu sou o Gui, esse aqui é o Pantufa e hoje a gente vai falar mais um vídeo sobre informática. Pessoas que atuam como DBA, sysadmin, DevOps, DevSecOps, DevSec, bombona, trocador de ar-condicionado, Ops. 50 nomenclatura, coitado do DevOps. Muitas vezes o sysadmin ou a pessoa que está lá envolvida no banco de dados de produção precisa resolver alguma bucha que está acontecendo ali e não sabe nem por onde começar, certo? Exatamente. Alguns relatos ficam como, o sistema está lento, o banco caiu, a aplicação não está respondendo. Tudo isso pode ser às vezes causado por alguma query executada de maneira errada no banco, por algum desenvolvedor ou por algum sysadmin, não necessariamente o desenvolvedor. E a gente separou 6 comandos muito úteis que já usamos e às vezes provavelmente usamos um desses por semana, né, Panto? Exatamente. Administrando o banco em produção. Gostaria só de deixar bem claro que não somos DBA, mas temos alguma experiência em administração de banco de dados, certo, Panto? Exatamente. E aqui a gente vai trazer essas dicas justamente para ajudar vocês. Tem muita coisa que acontece que, como o Gui falou, pode ser um desenvolvedor que faz uma query, a gente pode fazer uma consulta errada, o teu sistema pode fazer uma consulta, teu banco de dados pode estar sobrecarregado e você precisa descobrir isso em tempo recorde para não deixar acarretar nenhum tipo de problema ou acontecer nenhum tipo de incidente. Então, bora lá! A gente está aqui na humildade fazendo mais um vídeo sobre banco de dados, sobre servidores e tudo que a gente pede é um clique nesse botão aqui embaixo desse mendigo vídeo. De likes! Bora, raça, não se esquece de se inscrever nesse canal, deixar o like, ativar o badalo do sininho ali que vai deixar a gente muito feliz. O badalo do sucesso. O badalo do sucesso, segundo André Guilherme. Dica número 1 desse vídeo vai ser como mostrar as consultas que estão acontecendo em tempo real no seu banco de dados. Por quê? Muitas vezes você vai se deparar com consultas lá no seu banco de dados que vão estar consumindo recursos, demorando para retornar a consulta, consumindo memória, CPU, gerando I/O de disco. Isso vai ser um problema. Você precisa saber identificar, entender o que está acontecendo e possivelmente matar essa consulta para que desafogue aí seu sistema e você não tenha um evento, uma cadeia de eventos de incidentes aí. Vai mostrar isso no terminal? Bora pro terminal. Aqui eu tenho um script que está rodando no meu servidor Linux, que ele está fazendo inserts e selects no meu servidor MySQL aleatoriamente. E a gente vai conseguir ver o tempo que isso está sendo executado e o show process list vai falar para a gente o que está demorando. Isso você vai se deparar em um cenário real, em produção, né? Então, para acessar o MySQL em linha de comando, a gente faz o famoso MySQL-P, digita a senha e dá um Enter. Aqui, a gente vai digitar o show process list. Então, essa é a primeira dica. O primeiro comando é esse. Exatamente. O primeiro comando, show process list. Aqui a gente consegue ver que tem um select sleep 4, que foi propositalmente colocado ali, a gente colocou de propósito justamente para ele demorar e para o show process list pegar esse select e mostrar ele ali para a gente. Então, quando você tiver problema de consultas travadas no seu servidor, você pode usar o show process list. Caso a consulta não apareça por completo no campo info, você pode usar o show full process list. Process list. E aí ele vai exibir a parte do info ali, a coluna info, da maneira completa. Porque o show process list só exibe 100 caracteres dessa coluna info. Então o show full process list exibe a consulta inteira. Inclusive é importante você capturar a consulta inteira antes de acabar matando ela ou executando qualquer ação, para entender o que estava acontecendo e buscar aí dentro do seu sistema qual lugar estava fazendo essa consulta e corrigir, porque possivelmente vai acontecer de novo. Então, se o sistema que está rodando em produção
eventualmente reportar uma lentidão, diagnosticarem que é o banco de dados, esse comando aí vai me ajudar a identificar qual consulta que pode estar onerando o banco. Exatamente, a consulta vai ficar travada ali, ela vai estar gerando consumo de CPU, memória, I/O de disco, porque ela pode estar consultando uma tabela muito grande, pode não estar performática, e esse comando vai te dar alguma pista do que você deve tratar, de qual é a raiz do problema ali, aonde que você deve pesquisar aí, conversar com a sua equipe para solucionar esse problema. Dica número 2. Tá, Pantufa, vamos imaginar o seguinte cenário. Identifiquei uma consulta aí que está lenta e preciso acabar com ela. Como é que eu posso fazer? Bora lá. Aqui no Show Process List, deixa eu executar o comando de novo, a gente tem a primeira coluna que é o ID. Esse ID a gente usa para identificar a consulta que está acontecendo e também para matar ela. Para matar ela é muito parecido com o que a gente faz lá no Linux. Lá no Linux a gente usa kill -9 e tal. Aqui a gente só usa kill e o ID dessa consulta, que no caso é o 185. E aqui essa consulta já expirou, então ela virou 187. Então vou matar 187 aqui. 187 também já foi, agora 189. Beleza, eu consegui matar uma consulta. Tá, e eu posso usar qualquer hora que eu quiser esse kill aí, matar a consulta, a reveria, dar com o pau. E consulta lá, isso aqui demorou mais de 1 segundo, matei. Esse aqui matei. O ideal... matei. Posso falar? Vamos lá. Pode. Obrigado. Então, aqui a gente vê que tipo um select é relativamente simples de matar. Não vai ter tanto problema no seu banco de dados, mas você tem que entender que ele pode voltar a acontecer. Então, o ideal é você entender de onde ele está vindo, de qual parte do sistema isso, da onde está a origem desse select, né? Para você conseguir tratar. Já comandos de alter table, drop table, alter table e comandos que alteram a estrutura de tabela ou updates, deletes, se for uma tabela muito grande, eu recomendo você fazer normalmente à noite ou tipo tomar muito cuidado com o kill que você vai usar, que você vai matar, né? Se um delete ou um update está rodando por muito tempo e você der um kill nesse update ou nesse delete, o MySQL vai ter que voltar toda a transação que já foi feita até aquele ponto. Então, às vezes, o mesmo tempo que demorou, por exemplo, você está com um update travado há 40 minutos, o mesmo tempo que demorou para esse update rodar até agora, quando você der o comando kill, ele vai demorar os mesmos 40 minutos para retornar a transação, para restaurar os dados, fazer toda aquela parte interna lá do InnoDB, para que volte a tabela do jeito que era e não ter nenhum tipo de problema com os dados. Isso aí que o pessoal chama de rollback? Também, ele vai acabar fazendo um rollback internamente. E a dica número 3 desse vídeo é como que você pode verificar as variáveis do MySQL. O MySQL tem em torno de 600 e poucas variáveis, eu nem sei, 641 variáveis lá. E você pode querer, em algum momento, consultar o valor dessa variável e até alterar ela. Então aqui, nessa dica, a gente vai mostrar como nós conseguimos consultar o valor dessa variável. Para fazer isso, você vai usar o show variables e like. Aqui eu vou usar o like porque às vezes você não sabe com exatidão o nome da variável. Então eu vou procurar por tudo que contenha log. Então a gente consegue ver aqui, ó, por exemplo... Bastante variável, né, pai? O general log, que vai ser uma variável que mais pra frente a gente vai habilitar para mostrar para vocês um negócio bem bacana. Então aqui a gente consegue ver que o general log está como off e a gente consegue consultar também todas as variáveis que envolvem a palavra log. Caso você saiba o nome certinho da variável, é só colocar o nome dela, general log. Aqui eu vou fazer variável where variable name igual general log. Então aqui eu consigo ver que o general log está desativado. Existem algumas variáveis que têm escopo dinâmico e podem ser alteradas em tempo de execução do MySQL. Então você pode trocar aqui em tempo real sem precisar alterar nenhum arquivo de configuração. Nem reiniciar o banco. Nem reiniciar o banco. Então agora para a dica número 4 desse vídeo, 4, a gente vai alterar o general log para 1. O que o general log faz no MySQL? Ele loga todas as operações que estão acontecendo no seu MySQL. Às vezes em um banco de produção ou até no seu ambiente de desenvolvimento, você precisa identificar ou debugar tudo que está acontecendo no seu banco de dados.
E para isso que essa variável serve. No final das contas, ela acaba logando em um arquivo no seu sistema operacional tudo o que está acontecendo no seu servidor MySQL. Existe também a possibilidade de logar ela numa tabela dentro do MySQL, mas aqui não é o caso. Então, para setar essa variável para habilitada ou on, a gente vai fazer um set global general log igual a 1, que seria habilitado. Então agora a gente vai dar um show variables lá e vai ver que o general log está como on. Então toda operação que ia acontecer nesse banco de dados vai estar sendo logado em um arquivo de texto. E qual que seria esse arquivo de texto? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer um show variables like general log. E aqui a gente vai encontrar uma variável chamada general log file, com um caminho dentro do sistema operacional var lib mysql cofops-server.log. É nesse arquivo que vão parar todas as operações que o MySQL está executando. Então, como eu falei, todas as operações estão indo parar nesse arquivo var lib mysql cofops-server.log. Então, se a gente abrir outra aba, Quer outra? Já vai, Boltz? Tô falando, quer outra? Então, se a gente abrir outra aba no terminal e digitar o comando tail-f, que é o comando no Linux para printar tudo que está acontecendo em um arquivo em tempo real, var lib mysql cofops server.log, a gente vai ver todos os comandos de select, insert que estão acontecendo ali no seu banco de dados. Esses inserts aí são aqueles scripts que estão rodando ali. Exatamente, eu tenho um script aqui que fica rodando um insert, select, justamente para a gente conseguir simular isso, como se você estivesse no seu ambiente de produção, homologação ou... Tem uma produção aí com 25 mil acessos simultâneos, isso aí ia estar voando, igual a telinha da Matrix. Voando se o seu servidor tivesse recurso suficiente, né? Mas particularmente eu e a maioria das pessoas que eu converso não recomendo deixar isso aqui habilitado por muito tempo, porque isso aqui vai gerar consumo de CPU, memória, principalmente I/O, porque tu vai estar escrevendo em um arquivo. I/O é a leitura e a escrita que acontece ali no disco. Então, esse I/O é quando a gente lê lá que está escrito I/O. Exatamente. Normalmente é assim a nomenclatura, né? Então, não deixa esse aqui habilitado por muito tempo em servidor de produção, que pode dar problema. Você pode encher um arquivo de log, pode encher até um disco, porque tu vai gerar muito log. Então toma cuidado, é massa, é muito legal, você vai entender tudo que está acontecendo no seu servidor, mas fica ligado para não derrubar nada aí, jovem. Agora vamos para a dica número 5. Quanto faz? A gente já viu que dá para mostrar os processos que estão rodando, a gente já viu que dá para matar os processos que estão rodando, a gente já viu que dá para acertar a variável, mostrar log. E a dica número 5, ela é exclusiva para listar as consultas que estão de fato lentas no MySQL. E como é que a gente pode rodar isso? Aqui a gente vai alterar duas variáveis, uma para mostrar as consultas lentas que estão demorando para acontecer e outra consulta que não estão usando o index dentro do MySQL, que são basicamente as duas coisas que podem deixar o seu servidor super lento e causar vários tipos de problema. Então vem comigo no terminal. Eu tenho uma pergunta, Vanto. Bora! E qual que é o critério que o MySQL usa para dizer se essa consulta está lenta ou não? Aqui nas variáveis existe um número base em segundos que você configura. Então, a partir do momento que uma consulta demora mais de 2 segundos para executar, ele joga lá no arquivo de MySQL slow log ou slow carry, no caso. Então você que define isso. Aqui a gente vai mostrar como que a gente pode configurar. Então, cada consulta acima de 2 segundos vai aparecer nesse comando que a gente vai dar. Exatamente. Aqui a gente pode usar o show variables de novo, like slow. Slow do inglês? Slow de devagar, de inglês. É isso aí. Então aqui a gente tem o slow carry log igual a off, a gente vai habilitar essa variável. E um pouquinho mais para cima a gente tem o slow launch time, que está em 2, isso é em segundos. E aqui quer dizer que qualquer consulta que demore mais de 2 segundos no MySQL, ele vai considerar como uma slow log e vai jogar no arquivo de configuração, que aqui nesse caso está dentro de var lib mysql cofops server slow.log. Então bora lá alterar essas variáveis. Aqui a gente vai dar um set global slow carry log igual a 1 para habilitar ela.
Então aqui agora a variável está habilitada. E tem outra coisa que, como eu falei ali no início dessa dica, é mostrar as consultas que não estão usando o index. Então o que a gente vai fazer? Vai dar um show variables, like. Falando em like, dá like no vídeo. Boa. Aqui, ó, a gente tem log carried not using index. Então a gente vai setar ela para on também para o MySQL logar todas as consultas que não estão usando o index. Set global igual a 1. Show de bola. Agora tudo que acontecer dentro do MySQL que envolva consultas lentas e consultas que não estão usando o index, o MySQL vai logar. Então bora lá. Agora a gente habilitou tudo aquilo. Nós vamos deixar um tail rodando, que é aquele comando que exibe tudo que está sendo escrito dentro de um arquivo de log ou arquivo de texto no Linux. Tail-f var lib mysql cofops server -slow log, que é o nome do nosso arquivo que vai estar logando todas as consultas lentas e consultas que não usam index. Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer um select asterisco from equipamentos. É uma tabela que eu criei aqui. Como eu usei um select muito simples, ele loga aqui para mim dizendo que, cara, tu não está usando o index nessa consulta. Precisa rever ela, no caso, né? Então aqui, se a gente for fazer a mesma consulta e select asterisco from equipamentos where id igual a 1, a gente vai ver que não foi logado nada lá naquele arquivo, porque nessa consulta aqui eu usei uma chave primária que é um index dentro do MySQL. Então por aqui você pode pegar vários problemas dentro do seu servidor MySQL, passar para os seus desenvolvedores ou até você mesmo criar index dentro do seu banco de dados, dentro das suas tabelas lá. Então agora a gente vai para a dica número 6 desse vídeo, que é como criar e deletar index no seu banco de dados. Os indexes eles são criados dentro das suas tabelas para ajudar a indexar os dados e fazer com que as suas consultas fiquem muito mais performáticas. A falta de index leva a consultas que varrem a sua tabela por inteiro. Então, ao invés de você ir diretamente no registro que você precisa em uma tabela que usa index, quando você faz um select sem index, você acaba varrendo toda a sua tabela. Imagina você lá com seus 6, 7, 8, 10 milhões de linhas na sua tabela, você tendo que varrer do início ao fim. Então o index ajuda muito nessa parte e vem comigo para o terminal que a gente vai criar e também deletar index nessa tabela. You killed my father. No! I am your father. No! Então tá, para a gente criar um index, a sintaxe é basicamente essa. Create index, o nome desse index, o nome do banco de dados, o nome da tabela e o nome da coluna que a gente vai querer colocar o index. No caso é o nome. A gente está criando um index no nome da tabela equipamentos aqui do nosso banco Park. Então vamos criar aqui esse index. Beleza, ele criou. Se a gente for querer mostrar esse index, a gente usa o show index from equipamentos. Então aqui a gente consegue ver que tem um index chamado nome e um index chamado ID. Ele classifica aqui na column name, né? Então aqui, se a gente agora fizer um select asterisco from equipamentos where nome igual a brinquedo 510, essa consulta aqui ela vai me retornar instantaneamente o registro, porque ele vai lá dentro do index do banco de dados e vai trazer somente esse registro aqui sem necessidade de percorrer a tabela por inteiro. E agora a gente vai deletar esse index para ver como que o sistema vai se comportar e também vai ver ele aparecer lá naquele arquivo de slow log. Aqui a gente acabou de fazer essa consulta e aqui a gente pode ver que o MySQL não logou nada, porque para ele é uma consulta padrão, é uma consulta que não demorou e é uma consulta que está usando o index. Então para ele está tudo ok. Então bora deletar agora o index. E para isso a gente vai fazer drop index, o nome do index, no caso o nome, no banco Park na tabela equipamentos. Então a gente vai dropar esse index. Agora se a gente for lá pedir para exibir os index com o show index from equipamentos, a gente vai ver que tem um index só, que é o ID. E se a gente fizer aquele select, aquele mesmo select que eu fiz antes,
a gente já consegue ver que o arquivo de slow log lá, ele loga aquela consulta porque aqui a gente não está usando o index para fazer ela. Se você fosse um administrador do banco de dados, estivesse monitorando isso, você ou ia conversar com a sua equipe de desenvolvimento para ver se aquela consulta realmente é necessária e não dá para fazer de alguma outra forma, ou ia criar um index nessa tabela no campo de dados e resolveria o problema. Bom, pessoal, eu espero que essas 6 dicas salvem vocês aí em alguma hora. Espero que seja útil aí no seu dia a dia para você que tem contato aí com MySQL, banco de dados, precisa interagir, monitorar e resolver problemas aí em produção, em ambiente de desenvolvimento, ou seja lá o que for. Espero que de alguma forma a gente consiga levar conhecimento para vocês, ajudar vocês a resolver os problemas e acho que é isso aí. Fechou, Gui? Acabou? Acabou. Vambora. Terceira vez que a gente grava esse vídeo. Não aguento mais. Eu!